estudantes do curso de Administração Pública, sejam bem-vindos a esse nova disciplina, esse novo curso de Tecnologia e Inovação. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Joel, eu sou professor do Departamento de Administração e eu vou acompanhá-los durante esse período que nós vamos estar estudando sobre o que a tecnologia e a inovação têm a ver com o nosso curso. Tá? Então, essa é a primeira aula, de algumas outras vão ser vídeos curtos, mas eu vou estar acompanhando vocês praticamente todas as semanas. Hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos introdutórios, bem simples, e para começar a dar uma noção por que estudar a tecnologia e inovação em o nosso curso. Tá? Então, como vocês podem ver, essa é a novidade aí do mercado de hoje. O iPhone 10, o X, né? E eu não estou fazendo propaganda nenhuma aqui, mas vocês podem ver que ele já não tem mais o botão de liga, desliga, de voltar, já é totalmente a tela. Enfim, por que eu trouxe esse produto? Porque deve ser o sonho de consumo de muita gente, e segundo, porque nós estamos envolvidos hoje dentro desse ambiente de tecnologia, desde quando, por exemplo, um bebê hoje já nasce. Eu acho que o bebê hoje já deve nascer já mexendo na tela do celular, muito mais do que a gente, né? Ele já nasce conectado, já sabe exatamente o que fazer. Então, hoje em dia a gente já não consegue mais se desvencilhar da tecnologia. Nós vemos tecnologia em todos os lugares, né? E cada vez mais nós vemos que novos produtos, novos conceitos vão saindo no mercado. Então, só para vocês terem uma ideia, em São Paulo já estão se falando já nem usar o carro mais, porque o Uber já está fazendo as partes do carro, e é muito melhor você vender o seu carro, deixar o dinheiro investido, com esse dinheiro que vai sendo gerado lá no banco, você vai pegar um Uber ou um táxi e vai fazer as conexões que você precisa fazer de trânsito. É muito mais fácil, né? Então, nós vemos as inovações acontecendo o tempo todo. Então, dentro desse ambiente onde nós estamos envolvidos com vários tipos de tecnologias, que não apenas essas questões de pontas, mas como nós vamos ver durante essa disciplina, mas várias outras tecnologias simples, mas que estão no nosso dia a dia, assim como essas inovações, o que elas têm a ver conosco, com o gestor público, com o administrador público? É isso que nós vamos estar tentando elucidar com vocês aqui durante esse curso, né? Então, desse jeito, hoje em dia nós temos vários conceitos, né, que se diz o tempo todo, a era do conhecimento, o aprendizado. Hoje em dia nós temos que ficar aprendendo o tempo todo, já não pode mais parar de aprender. Com isso existe toda uma discussão de inclusão tecnológica ou não, a pessoa, até onde é que o avanço tecnológico pode ir, quando é que isso começa a afetar as pessoas que vão ficar excluídas da tecnologia, né? Sistemas de inovação, nós vamos ver bastante nessa disciplina, como é que funciona uma inovação. A inovação não é uma ilha, ele é um sistema, ele precisa estar dentro de um conjunto de situações que consigam fazer com que a inovação aconteça, né? E as políticas de inovação, como é que funciona, como é que nós devemos estruturar uma política de inovação de curto, médio e longo prazo, né? O que é isso, né? Inovação aberta. Hoje em dia o conhecimento não está em um lugar apenas, mas sim, nós vamos emprestar o conhecimento do outro, nós vamos fazer uma ação coletiva, colaborativa, para gerar as inovações. Isso se chama inovação aberta, criatividade, né? Então, enfim, são vários conceitos, várias
formas de pensar que já está muito arraigado nos dias de hoje, que nós vamos ter que tomar prestar muita atenção para nós entendermos o que é uma tecnologia e inovação. Então, como gerenciar tudo isso sendo um gestor público? É uma das nossas questões que nós vamos estar abordando nessa disciplina. Como criar políticas de incentivo à inovação? Já que nós somos gestores públicos, é importante para nós sabermos como criar essas políticas que incentivem a inovação. E é importante notar, como eu falei, que a inovação ele acontece dentro de um ambiente de todo um ambiente, ele não ocorre isoladamente, ele não ocorre de uma maneira pontual, mas sim, ele é um resultado de um conjunto de interações entre pessoas, entre conhecimentos, entre necessidades, entre oportunidades, recursos. Então, ele tem um caráter sistêmico e integrado da inovação, é um processo contínuo de sucessão de inovações tecnológicas, algumas mais profundas e outras de menor porte, em um contexto social e econômico favorável. Então, a inovação, como nós vamos ver, ela ocorre dentro de um dado tempo, de uma dada trajetória. Eu vou dar um exemplo para vocês, que hoje a gente volta para casa, cansado ou não, com fome com certeza, e a gente abre a geladeira de casa, bom, pelo menos na época que eu era estudante não tinha muita coisa, mas hoje a gente tem muito mais do que antes, Por exemplo, se a gente quiser comer uma melancia fora de época, a gente acha. Se a gente quiser comer, sei lá, qualquer fruta fora de época, a gente acha dentro da nossa geladeira tranquilamente. Por quê? Porque a tecnologia permite hoje que se faça esse tipo de colheita de frutas mesmo fora da época. Então, isso é inimaginável há algumas décadas atrás. Assim como comer carne, então teve nas épocas dos nossos avós que não tinha eletricidade, não tinha geladeira. Imaginem como era difícil de se comer carne, tinha que colocar dentro da banha, enfim. A gente talvez nem entenda mais o que significa isso, mas hoje as tecnologias vão evoluindo e é inconcebível hoje nós estarmos vestindo, por exemplo, o mesmo tipo de roupa que o outro. Se de repente coincidir de estarmos vestindo o mesmo tipo de roupa, as pessoas vão tirar sarro da gente falando que a gente vai cantar, Então, dentro disso, são tantas coisas que nós usufruímos hoje de uma forma tão natural, que parece ser natural, mas na verdade ele tem toda uma trajetória, ele tem uma história. Vou dar um exemplo da máquina a vapor, por exemplo. A máquina a vapor ela só foi possível porque começou-se a metalurgia do aço, quando se pegou o ferro e começou a se colocar elementos que fortaleciam aquele ferro, e aí aquele ferro bruto foi transformado em aço, um outro produto não natural, que ele tem muito mais propriedades do que o ferro. Então você conseguiu reduzir o peso e o volume, porque antes você tinha que ter uma placa de ferro grosso para poder suportar uma ação de força, que vai ser agora fino, por causa da resistência do aço. E ele teve uma tolerância a altas temperaturas, que possibilitou fazer os carros deslizantes
sobre os trilhos, que por sua vez conseguiu promover a locomotiva a vapor, por exemplo. Então, são sucessivas melhorias e desenvolvimentos tecnológicos que fizeram com que essa máquina a vapor conseguisse chegar até a locomotiva a vapor. E quando a gente pega essa mesma máquina a vapor e coloca ela dentro de um barco, por exemplo, aí nós temos os barcos a vapor, nesse exemplo aqui. E aí expandiu não apenas o mercado terrestre, mas agora então conseguiu uma expansão marítima maior. Você consegue abarcar ou alcançar mercados que não conseguiam ser alcançados anteriormente. Então, vocês podem perceber que a tecnologia, ela é um conjunto de ações que vão acontecendo, e esse conjunto de ações é que vão fazendo com que haja esse desenvolvimento. E para isso eu vou colocar um conceito aqui chamado aprendizado. Essa evolução que vai acontecendo na tecnologia, ele tem esse conceito de aprendizado por trás, porque o aprendizado ele é cumulativo. O nosso aprendizado ele vai acumulando com o tempo, e nós vamos ficando melhores naquilo, nós vamos acumulando conhecimento ao longo do tempo. Por outro lado, quando a gente enxerga os custos desse aprendizado, ela funciona dessa forma. Para você aprender a primeira vez é muito custoso, porque você não sabe muita coisa ainda. Só que com o tempo, com a quantidade de vezes que você utiliza isso, com a quantidade de produção que você vai utilizando aquele aprendizado, esses custos de aprendizado também vão caindo. Então, quanto mais você acumula conhecimento, mais fácil vai ser de você acumular mais conhecimento em cima a um menor custo. É isso que vai acontecendo com as tecnologias. É por isso que as tecnologias vão evoluindo dessa forma. É por isso que o ambiente, é por isso que esse conjunto de ações que circundam a gente faz com que haja cada vez mais desenvolvimento, cada vez novas opções de produtos, de serviços, de inovações, a um custo cada vez menor. E é assim que vai acontecendo. Um pouquinho mais à frente nós vamos ver o que é uma inovação radical e uma inovação incremental, mas vejam vocês como é que eram os celulares há 30 anos atrás, em 1980. Nós temos aqui 30, 40 anos atrás, nós temos os celulares que eram um trambolhão desse tamanho, e você tinha que carregar a máquina dela aqui a tiracolo, aquele negócio que talvez eu nunca vi, eu só vi em filme. Que vai mudando bastante, vai mudando de formato, vai mudando de conceito, vai mudando, antes era só preto e branco, começa a ter telas coloridas, e aí nós entramos nessa última década em que tudo é touchscreen e um celular já não é mais apenas um celular. Quer dizer, eu acho que a coisa que a gente menos faz num celular é falar com ela. Então, no começo ela começa como uma inovação radical e depois, com o aprendizado, vão se incluindo novas funções, novas funcionalidades naquele produto e vai sendo incrementalmente melhorado nesse produto. Então, a gente vê como é que funciona toda essa integração entre sociedade e tecnologia e inovação. E mais para perto da gente, nesses últimos, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a se ter uma maior proximidade entre ciência
e tecnologia, né? Até então, a ciência e a tecnologia, eles eram duas coisas separadas, né? Então, você tinha a ciência básica andando, né? E a tecnologia não utilizava-se da ciência, porque a tecnologia era apenas um desenvolvimento tecnológico mais, vamos assim dizer, mais rústico. Então, a ciência só passou a influenciar diretamente o progresso técnico quando a tecnologia industrial passou do mundo visível das polias. Olha que interessante, né? Antes você fazia máquinas a vapor, você fazia máquinas de tear, você utilizava toda essa força motriz do vapor para mover locomotivas, barcos, enfim, teares, para o campo invisível agora do eletromagnetismo e das reações químicas. Então, quando a ciência que estava sendo desenvolvida, que era, vamos assim dizer, invisível, né? A parte da eletricidade, as reações químicas, começaram a se encontrar com a tecnologia, aí é o que nós vemos essa explosão de inovações que nós podemos ver agora. E é isso que retrata essa linha do tempo, né? Até a primeira Revolução Industrial, usava-se muito, as inovações aconteciam em cima de produtos visíveis, né? Tipo carvão, ferro, tear, máquina a vapor. Os conhecimentos eram práticos, né? Então, pegava o conhecimento prático e tentava melhorar a matéria visível, a produção em massa, uma padronização e uma divisão de trabalho bem estabelecidos, né? Mas a partir do momento em que houve a segunda Revolução Industrial, já se começou a falar mais em coisas invisíveis, tipo eletricidade, aço. Não que aço seja invisível, né? Mas para formar o aço você precisa de colocar elementos químicos que antes não eram facilmente encontrados na natureza, né? Petróleo, transistor, circuito integrado, conhecimento científico se aliando ao conhecimento prático. A matéria agora é invisível, as reações químicas, a produção agora, ao invés de ser em massa, já começa a ser mais direcionado para necessidades diferentes. Começou-se também a ter necessidade de inovar a organização, né? Vou dar um exemplo. Lá no Japão, quando se começou o toyotismo, ao invés de se produzir em grande massa a mesma coisa, você começou a ter células de produção, e nessas células de produção, cada célula produzia um produto diferente, um carro diferente, né? E aí começou toda uma inovação de fornecimento de materiais, por exemplo, just in time, né? Começou a ter zero de defeitos, começou a ter várias inovações na forma de mostrar o processo, tipo Kanban. Então, são várias inovações organizacionais que foram acontecendo dentro desse novo paradigma, desse novo sistema de produção, que é o toyotismo, em contrapartida do fordismo, taylorismo da época anterior aqui da padronização e divisão do trabalho, né? Começou a se falar muito sobre qualidade, né? Sobre eficiência, e hoje se fala muito nessa questão de como é que eu consigo produzir mais, melhor e sem afetar o nosso meio ambiente, né? Que é o que nós estamos falando hoje, nessa onda chamada terceira Revolução Industrial, quando as informações, os softwares, a microeletrônica, a telecomunicação começou a agregar valor aos produtos, né? Hoje é inconcebível a gente sair da nossa casa para viajar em Porto Seguro, por exemplo, sem a gente dar uma olhada no mapa, no Waze, sem a gente dar uma olhada no Street View da Google,
né? Enfim, sem a gente entrar em todos os hotéis que tem lá, tudo está na nossa palma da nossa mão, a gente já consegue saber essas informações, tudo isso graças a esses conceitos novos de competição, empresas competindo para oferecer novos serviços, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, interdisciplinaridade de conhecimentos, né? Não consegue se fazer um conhecimento apenas em um grupo de pessoas, mas várias pessoas com conhecimentos diferentes trabalhando para solucionar um problema, inteligência artificial, né? Na computação. E hoje já está se falando até em quarta revolução industrial, que é a revolução da robótica, da automação, né? Então nós estamos evoluindo dessa forma e é isso que nós vamos estar estudando nessa disciplina. Hoje, nessa primeira aula, eu só queria dizer para vocês sobre essa relação entre a inovação, que tem todo o seu entorno para ela se desenvolver. Agora, na próxima aula, nós vamos falar sobre a relação entre ciência, tecnologia e inovação. Eu desejo a todos aí uma boa continuação de curso e qualquer dúvida eu fico à disposição. Muito obrigado.